Boa noite, boa noite. E aí, vamos lá, como estudar para a AGU? Essa é a pergunta. Esperar a galera entrar para a gente começar. E aí, galera, todo mundo me vendo e me escutando bem? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Deem ok. Legal, e aí, de onde é que vocês são, pessoal? Mandem aí, todo o Brasil mesmo aqui pela live. Brasil Jus, Estudo Jóia confirmando. Massa, gente. Pronto. Bora começar, né? Tudo ok. Show de bola. Gente, live hoje é para como estudar para a AGU, tá? Recife, Natal, Nordeste. Cadê o pessoal do Sul? Tem, ó, Sul, Acre, ó. Acre é 2 horas a menos, né? Acho loucura dispensa. Gente, lá, foco hoje, certo? Hoje é AGU. A gente vai falar AGU. Vocês podem perguntar depois no direct sobre outros concursos e tal. Mas focar a Advocacia Geral da União. Claro que algumas coisas faladas, principalmente dicas de estudo, se aproveitam para outros concursos, tá? Mas o foco hoje é o concurso da AGU mesmo. Montes Claros, Minas. Massa. Vamos lá começar. Eu vou começar introduzindo a AGU tipo, de forma bem resumida. Às vezes as pessoas têm dúvidas. Inclusive eu sou muitas vezes confundido com o Procurador Federal. Meu pai, inclusive, né? Alberto é o quê? Procurador Federal. Existe um cargo de Procurador Federal que normalmente está no polo oposto ao do Ministério Público Federal, que é o advogado da União, ele está normalmente no polo oposto ao Ministério Público Federal, que é o Procurador da República, né? Então, é uma confusão que muita gente faz. Dentro da Advocacia da União, em sentido lato, a gente tem o advogado da União em sentido estrito, tá? Que é o que defende a pessoa jurídica da União Federal. Temos o Procurador Federal, que vai defender as instituições ligadas à União, mas que tem personalidade jurídica própria. Então a gente vê o quê? INSS, vemos as diversas autarquias, as universidades, todos têm procuradores federais defendendo as universidades federais. Temos o IBAMA, o INCRA, todos eles são pessoas jurídicas pertencem à União, mas são diferentes dela e, portanto, tem representação própria, tá? Então, por isso que dizem que o Procurador Federal, em termos de trabalho, de quantidade de trabalho, é o mais requerido. Porque imagine, em INSS tem audiência direta. Quem trabalha na Justiça Federal sabe, né? O Procurador Federal ali tem uma manhã inteira, tarde inteira de audiências. Ao passo que o advogado da União em si não é tanto assim. Ao lado deles, temos o Procurador da Fazenda Nacional. O Procurador da Fazenda Nacional também defende a União, mas estritamente em processos de execução fiscal ou ligados a ele, tá bom? É a questão dos tributos. A Constituição, quando ela foi promulgada, o legislador civil constituído originário se viu meio que o legislador, sim, o constituinte e o legislador, né, através da lei complementar relativa à carreira, eles viram por bem colocar mais gente para executar a dívida ativa da União. Bem, questão meramente burocrática, digamos assim. Bem, essas são as 3 carreiras. E aí os concursos para elas são normalmente diferentes. Normalmente eles são um seguido do outro. Tá? Isso aconteceu das 2 últimas vezes. A gente teve concurso em 2013 2013 e 2015, tá? Então são concursos próximos. Por isso esse é um dos motivos pelo qual a gente vai fazer, depois na quarta-feira eu vou falar dos intensivos, mas a gente vai fazer a preparação completa. Por quê? Porque não dando certo num, você vai ter outro concurso. Se vier primeiro a AGU, depois vem Procurador Federal, depois vem PFN. Se vier primeiro PFN, depois vem a AGU e vem Procurador Federal. Então, são concursos que dá para estudar de forma conciliatória.
tem muitas matérias em comum, embora não todas, mas que a principal diferença entre eles, que era dos concursos de AGU e Procurador Federal para PFN, que era a banca, os dois primeiros eram CESP e o último era ISAF, foi meio que extinta agora. Por quê? Porque a ISAF deixou de existir. Então, a tendência é que hajam concursos parecidos. E havendo concursos parecidos, a gente pode utilizar estratégias parecidas. Eu lembro que na minha época, quando ainda eram separados, esses concursos, muita gente estudava só para PFN. Por quê? Porque era uma banca, a ISAF era famosa em fazer concurso da área fiscal, então era muito exigido o tributário, era um tributário de difícil absorção, ao passo que a CESP fazia a AGU e Procurador Federal e era algo mais fácil de lidar, até para conciliar com outras carreiras. Isso deixou de existir, tá bom? A ISAF não existe mais e a tendência é que a CESP faça todas. Dalberto, existe, muita gente perguntou hoje, né? Porque a gente que está num dos concursos mais por dentro, às vezes vê como muito lógico, muito óbvio a informação, mas quem está fora não. Não há nenhum edital, tá, gente? Não há nenhum edital. Há expectativa de abrir edital. Alguém perguntou, sabe qual vem primeiro? Ninguém sabe. Eu não gosto de trabalhar com achismos, tá? Tem corrente para todo lado. Não, a gente espera sair o edital e aí, de acordo com aquilo ali, vai traçar a estratégia. Antes disso, o pré-edital a gente faz mirando os 3, até porque há muita matéria em comum, muita matéria. Eu vou falar aqui para vocês, até porque a nossa live ela diz respeito a como estudar para a AGU. Eu vou falar aqui para vocês a divisão das matérias, tá? Eu não vou falar do que vem no edital, vou falar da divisão de questões para vocês verem como é relativamente parecido. A PFN, a última prova que foi ISAF, ela teve a seguinte divisão: 60 questões para administrativo, constitucional, financeiro e econômico e direito tributário, majoritariamente tributário. O grupo 2 veio com direito civil, processo civil, empresarial e internacional público, 32 questões. E o grupo 3, 8 questões apenas de penal e processo penal, trabalho, processo de trabalho e direito à seguridade social. Isso aqui, PFN, tá bem? Quando a gente analisa Procurador Federal, na última você vê no grupo 1, que foi dividido irmãmente, tá bem? Grupo 1, direito 100 a 100. Eram 200 itens, certo e errado, tá bem? Grupo 1, direito administrativo, constitucional, financeiro e econômico, tributário. Aí olha a diferença, prestem atenção agora, tá? Olha a diferença. Legislação sobre ensino e legislação sobre seguridade. Sobre ensino só cai para Procurador Federal. Por quê? Porque há muitos procuradores federais nas universidades, defendendo interesses universitários. Então eles têm que saber, a LDB, né, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, enfim, essa matéria. E legislação sobre Seguridade Social. Por quê? INSS e tudo mais, são matérias que ele precisa saber. O da AGU, quando vocês forem ver o AGU em sentido estrito, já é diferente. Grupo 2, agrário. Agrário por quê? No INCRA, né? O Procurador Federal no INCRA. Ambiental, civil, ICMBio, IBAMA, civil, comercial, trabalho, processo de trabalho, internacional público, que já tinha na PFN, penal e processo civil. Isso aí, grupo 2, obviamente com o processo civil prevalecendo, direito ambiental e tudo mais. Quando você vai para a AGU, eram 200 itens também, 90 questões de administrativo, constitucional, financeiro e econômico, direito tributário, ambiental e ambiental. Então, você vê que quase todo o grupo 1 é igual ao da PFN e muito parecido com o da Procurador Federal, né, gente? As matérias são quase iguais e, detalhe, são concursos federais. Então, por exemplo, não vai ser aplicável aquela ideia de que penal e processo penal para concurso federal é diferente porque cobra crimes federais. Não, aqui é só federal, então não vai ter envolvimento de matéria estadual. Então são perfeitamente compatíveis. Só para completar, grupo 2, 60 questões de civil, processo civil, empresarial, internacional público e privado. Nos outros só internacional público. E grupo 3, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho e seguridade social, que tem nos 3, tá? Previdenciário. Gente, quais foram as únicas matérias diferentes?
Na AGU em sentido estrito, internacional privado, tá? Para procurador federal, legislação sobre ensino. E para procurador da Fazenda Nacional, não tem nenhum diferente. A diferença vai ser que tributário ela sempre prevalece sobre as demais matérias. Mas tem duas matérias diferentes. Então, olha a oportunidade. São 3 concursos, um atrás do outro. Ou seja, você vai ter um atrás do outro no sentido que vai ser às vezes 6 meses depois outro, um ano depois outro. Vai ter um tempo razoável entre eles. E você pode se preparar, e agrário, bem lembrado, Emerson, agrário para procurador federal. Procurador federal é mais diferente porque eles colocam matérias que são específicas de cada uma das autarquias das pessoas jurídicas que eles defendem, né? Então, realmente, de fato, tem essa especificidade. Mas todo o resto é igual. Administrativo, constitucional, financeiro, tributário, processo civil, internacional público. Aí que tá. Aí, em termos de estratégia de estudo, isso faz total diferença. Por quê? Porque talvez valha a pena começar com o internacional público, ou pelo menos nas primeiras semanas o internacional público já aparecer. Agora, legislação sobre ensino, agrário, vale aparecer logo no comecinho? Vale você colocar para já logo no comecinho só porque é algo que talvez você nunca tenha estudado? Não vale a pena, né, gente? Por uma questão prática. Então, isso daí, quando você vê em como estudar para essas matérias, se você quer começar a estudar logo, você tem que considerar essas peculiaridades. O timing, ele faz muitíssima diferença no estudo para concurso. Eu tenho o mesmo tempo de estudo, aí eu posso organizar da seguinte maneira. Eu tenho, 50 horas. Aí eu quero colocar 10 horas para constitucional, 10 para administrativo, 10 para processo civil, 10 para tributário e as últimas 10. Aí eu posso colocar 2 horas e meia de cada uma dessas que eu falei para vocês. Eu já estudei 10 delas. Eu podia colocar mais 2 horas e meia dessas que eu falei para vocês, ou colocar 10 horas de legislação sobre ensino. Qual é a melhor estratégia nesse sentido? Qual das duas? As outras 4 eu já tinha estudado 10 horas. Eu estou propondo colocar 2 horas e meia a mais de cada uma, ou 10 horas de legislação de ensino, que foi algo que eu nunca vi. Colocar desde o início. Qual é a estratégia mais adequada quando a gente pensa em como estudar para aquela carreira? A estratégia mais adequada vai ser a estratégia que coloca para você ficar craque nas matérias que mais caem, gente. Fique craque. O timing faz total diferença no seu estudo. Você estudar agrário agora e você estudar uma semana antes da prova, você gasta as mesmas 10 horas. Estou colocando 10 horas como exemplo, tá? As mesmas 10 horas. Estudar agora e estudar uma semana antes da prova. As mesmas 10 horas. Porém, qual que você vai absorver mais para lembrar na hora da prova? Qual é o momento? É claro que é perto da prova. Aí você fala, é óbvio, Adalberto, a gente tem que escolher alguma matéria para estudar perto da prova. Tudo bem, mas deixa eu te perguntar. Se você coloca para estudar 10 horas agora, constitucional, processo civil, tributário ou administrativo agora, 10 horas, as 10 horas de agora vão ser mais parecidas ou mais diferentes do que na hora do que na semana da prova? Estudar 10 horas agora de constitucional, administrativo, processo civil e tributário vai ser mais interessante ou menos interessante do que estudar na semana da prova? Agora, né, gente? Por quê? Porque na semana da prova a tendência é que você já esteja com conhecimento altamente consolidado nessas matérias. Por que raios você vai gastar 10 horas estudando elas? Você está com conhecimento consolidado nelas já. Por quê? Porque você viu que elas eram muito importantes para a sua prova. As secundárias, as diferentonas, não. Elas não são tão importantes. Então você põe elas ali para perto da prova. Porém, se você ainda não tiver craque nas principais, que tempo você vai achar como espaço para colocar para estudar 10 horas de agrário perto da sua prova, se você ainda não está bem nas outras? Não faz sentido.
Time mais uma vez. Time. Então, organização do tempo. Por isso que eu digo que tempo não é determinante, gente. Quando eu falo isso, não é balela. Se tempo fosse determinante em aprovação, a gente teria só rato de biblioteca estudando 10 horas por dia sendo aprovado. E todo mundo sabe que não é assim. Todo mundo sabe que não é assim. Tem gente que tá trabalhando, até ajuda. Às vezes teve uma menina que veio falar com a gente na DEN a semana passada. Foi semana passada. Ela disse que deu certo para ela quando ela arrumou um emprego. Por quê? Porque ela já tinha muito conhecimento. E aí ela estava com muita pressão fazendo prova. Arranjou um emprego, diminuiu a carga horária dela, mas diminuiu muito a pressão. Foi fazendo a prova seguinte, ela passou. Tá? Então, tempo de estudo não é determinante. Mas quando eu falo que não é determinante, simplesmente é porque a gente ensina, pelo menos eu proponho isso, a utilizar ele da melhor maneira possível. O tempo de estudo, se você tem 8 horas, estude 8 horas de modo a pegar tudo aquilo. Não é porque você tem tempo de estudo, tem um máximo de tempo disponível, que você vai, quando quiser, vai desenvolver conhecimento sobre aquilo ali. Tem que ter estratégia, tá bem? Tem que ter estratégia. Então, os cargos, a primeira premissa que eu quero que vocês anotem é que... Anotem não, né? Depois, para quem está inscrito no e-mail, vai receber o PDF da live, tá? Essa live vai ficar salva também. Então, eles são altamente conciliáveis, os cargos. Eu já falei as matérias aqui, mostrando que são conciliáveis, são matérias federais. A banca que poderia meio que complicar a situação, que era a ISAF, saiu da parada, então a tendência é que as bancas sejam as mesmas, tá bem? Sobre conteúdos, o que mais cai e tudo mais, a gente vai ver amanhã, tá bom, gente? Assuntos que mais caem, mais importante que os assuntos que mais caem. Porque assunto que mais cai, você pega, tem um monte de curso aí que lança gráfico, até vende às vezes. Um abraço pro professor Gustavo Brígido aí. Foi meu professor de História no colégio e hoje está no mundo dos concursos. Um mito, viu? Um abração, Gustavo. Então, galera, isso daí... mais importante do que os conteúdos em si, os assuntos mais relevantes, porque isso aí você consegue numa pesquisa simples no Google, é o modo como você vai estudar aquele assunto para pegar o máximo dele no menor tempo possível. Tudo bem? Então, por exemplo, quando eu falo assim, tá caindo muito atos administrativos. Galera, é o seguinte, tá caindo muito atos administrativos. Aí o pessoal, muito obrigado pela informação, professor. Mas peraí, as administrativas, qual é a maneira mais interessante de estudar as administrativas? Eu vou estudar as administrativas pela lei? Tem uma lei que fala de atos administrativos, 9784. Ela fala um pouquinho ali de atos administrativos. Vou estudar por um manual atos administrativos, o que é cobrado de atos administrativos nas provas em geral. O que é cobrado desse assunto. É interessante colocar manual para ver ou é interessante um resumo? Qual é o material adequado para isso? Qual seria interessante a periodicidade para ser repetido essa sequência de assuntos administrativos para fixar da melhor maneira possível? Tudo isso é estratégia, ou seja, não é somente jogar o assunto. As pessoas acham que às vezes, vou jogar aqui o assunto, vai ser uma informação primordial. Isso aí tem, se você colocar no concurso e colocar o filtro lá, você acha os assuntos mais cobrados. Agora, a estratégia adequada para você pegar o máximo de assuntos possível, eu considero mais importante. É disso que a gente vai falar amanhã, tá bem? Disso daí e sobre materiais. Materiais adequados, materiais inadequados para uma primeira fase. Lembrando que a gente tem que esperar como vai vir o edital, que pode vir mudanças. Mas para procurador federal, primeira e segunda fase, mesmo fim de semana, tá bem, gente? Então, é tipo uma prova de delegado. De repente, tem que ter lá no final da sua preparação, já tem que ter um direcionamento para a segunda fase. Como é que a gente vai encaixar isso? Tudo isso é interessante saber como estudar. E a gente vai falar amanhã, tá bom, gente? Amanhã vamos falar de materiais, vamos falar dos assuntos e como você vai estudar cada assunto, caso você queira montar um cronograma seu. E na quarta-feira, a gente falar sobre
periodicidade de estudos sobre forma de leitura de lei seca, de resumos, de eventuais manuais que você eventualmente vai utilizar. Tudo isso a gente vai falar na quarta-feira. E do nosso planejamento de estudos, que é o intensivo da AGU, vai ser lançado na quarta-feira, com inscrições até domingo. Então, quem está interessado, cuidar para não perder, porque tem muita gente perguntando: ah, Adalberto, cadê o método delegado? Cadê o método MP? Cadê o intensivo MP e tudo mais? Simplesmente a gente não está mais com aquela lógica de ficar sempre aberto, que aí quando a pessoa quisesse ir lá e adquirir. Agora a gente está fazendo turmas que vão ter benefício e tudo mais. Então, não percam as inscrições, porque depois a gente não vai abrir mais. Tudo bem? Então, é isso. Até amanhã, gente. Lives rápidas, hein? Lives rápidas, live vai ficar salva. Assistam depois. E amanhã a gente fala de materiais, fala de assuntos, abordagens de cada assunto. E vai falar... vamos falar também do formato da prova certo e errado. Tudo bem? Até amanhã, galera. Um abraço. Tchau, tchau.